Você já viveu um momento na sua vida em que tudo pareceu se partir em 1000 pedaços? E mesmo assim você resolveu juntar esses pedaços e continuar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Poderosamente Podcast de hoje. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, eu ajudo mulheres a saírem da exaustão emocional. Eu trabalho com hipnoterapia, com terapia de luto, com várias ferramentas. Eu sou a criadora do método Poderosamente Mulher. Eu criei o movimento das corajosas. E esse podcast aqui é um lugar muito especial. Um lugar onde eu recebo pessoas que trazem as suas histórias de superação. E a gente sabe que ouvir uma história de superação pode ser algo muito inspirador para a gente nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Então, para você, mulher que está aí me assistindo, começando esse podcast aqui comigo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você ser lembrada dos próximos episódios e compartilha esse podcast. Eu tenho uma pessoa aqui comigo hoje muito especial, uma pessoa muito querida. Ela tem um currículo extenso. Eu vou ler o currículo dela, porque quando o currículo é extenso eu preciso ler, porque eu não vou lembrar de tudo. Mas é uma mulher maravilhosa e traz uma história incrível que vai mexer com a gente, comigo, com você que está aí do outro lado. Essa mulher, olha só, ela é PhD em Filosofia da Educação, ela é professora aposentada da Unicamp, com mais de 40 anos dedicados à vida acadêmica. Durante esse período todo, ela orientou dezenas de mestres, doutores e pesquisadores no Brasil e no exterior. Ela é autora de inúmeros artigos e livros sobre educação superior e, mais recentemente, do livro Dores Emocionais, que a gente vai falar dele aqui, uma abordagem terapêutica para a libertação interior. Hoje, atualmente, ela une ciência à espiritualidade no seu trabalho como hipnoterapeuta. Nós somos companheiras de profissão e ela é especialista em alta performance mental. Seja muito bem-vinda, Elizabeth Pereira. Obrigada. Que currículo maravilhoso, você é uma mulher incrível, cheia de informações e tudo mais, mas a gente já quer saber logo de cara quem é Elizabeth Pereira por detrás de todo esse currículo extenso aqui, maravilhoso. A mulher Elizabeth, conta aqui pra gente. Mãe de 3 filhos, né? E avó de 2 já. Tenho 2 netinhos, moro em Campinas, onde eu também estou com o meu consultório agora, né? E aí a minha carreira acadêmica ela foi em 2 universidades públicas aqui no Brasil. No começo foi na Federal de São Carlos e depois, quando eu vim para Campinas, aí eu comecei na Unicamp. Agora, carreira acadêmica, ela obriga você a fazer essa produção que você falou. Pois é. A gente tem essa que extensa fazer. produção. E, obviamente, na Unicamp você só entra com doutorado. Eu fiz meu doutorado aqui na Unicamp. E para você fazer carreira mesmo, depois que você entra, necessariamente você tem que fazer outras titulações, que obriga você a ter um número de pesquisa muito grande, um número de orientandos muito grande, um número de publicação nacional e internacional. Te obriga a fazer a parte administrativa. Então, eu também estive em vários cargos administrativos. Também cheguei à reitoria, onde eu era assessora da Pró-Reitoria de Graduação. E fiz coordenação de curso, que o meu curso é a área da pedagogia, né, na Faculdade de Educação. E depois coordenei a pós-graduação também da Faculdade de Educação. Com isso, você vai fazendo a vida acadêmica, né? E ela exige, e você fala assim, bom, mas eu tenho que fazer... Aí fiz a livre docência, com essa coisa que eu te falei. Para fazer a titularidade, que é o último nível acadêmico, você tem que fazer praticamente o dobro de tudo que eu já te falei. E tem que ter um intervalo de 7 anos entre a livre docência e a titularidade. Aí fiz tudo que precisava fazer para chegar a titular. E depois de titular, você tem que ficar 5 anos, pelo menos, a mais, para poder incorporar, senão não incorpora. E, Meu Deus! Esse é o caminhada que deu os 40 anos, né? Pois é, uma longa jornada na vida acadêmica. Bom, Beth,
É uma honra para mim receber você aqui. Obrigada. Nós nos conhecemos através da Omni, que é a maior escola de hipnoterapia do mundo. É verdade. E nós nos formamos nessa escola. Eu conheci a Beth um pouco depois da minha formação, né? Nós somos de turmas diferentes. E a gente tem uma afinidade, né, Beth? Sempre que a gente se encontra, a gente conversa muito, é tudo muito bom. E eu queria muito trazer a Beth aqui para contar um pouco dessa história. Ela tem uma história cheia de percalços, de superações, e isso eu acho que motiva a gente a olhar para a nossa história com um novo olhar também. Então, nós vamos contar um pouco da história da Beth, vamos chegar no livro dela. Nossa, vai ser incrível. Bom, Beth, a sua história, então vamos lá, né? Ela é marcada por uma série de acontecimentos, né? Que exigiram de você uma força além do convencional, né? Além eu acho que quase que sobre-humana para lidar com esses desafios. Eu sei que você viveu na Inglaterra e lá na Inglaterra sua filhinha adoeceu, ela era pequena e isso fez uma reviravolta na sua vida. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Beth. Quando nós fomos para a Inglaterra, eu levei minhas 3 crianças já, né? Meu marido, eu e as 3 crianças, né? O meu menorzinho, ele foi com 3 meses lá. Bebezinho, tá? Mas eu também falei assim, gente, eu sou de país subdesenvolvido, porque eu casei num ano, a primeira nasceu no segundo ano, a segunda no terceiro ano e o terceiro no quarto ano. Eu falei assim, não. Aí, na verdade, depois eu falei assim, gente, se eu tivesse que vir para a Inglaterra, que bom que eu vim com os 3 já prontinhos e prontos, sabe? Aí meu marido foi fazer o doutorado e eu fui fazer o mestrado lá na Inglaterra. Já estava tudo certinho. Eu saí da Federal de São Carlos, quer dizer, eu tinha vínculo com a Federal de São Carlos quando nós fomos. Por que a gente foi? É porque naquela época o Brasil não tinha um número enorme de cursos de pós-graduação. Então, um grande número de professores universitários iam para fora. E nós fomos para a Inglaterra. Aí eu morei em Sheffield, uma cidade muito legal. Não morei em Londres, é Sheffield. Uma cidade muito legal. O que você está mencionando e que realmente é o meu foco... Então, depois de 1 ano e meio que eu morava na Inglaterra, a minha filha do meio, ela foi ter cachumba. Ela se chama Karina. Ela foi ter cachumba. E o vírus da cachumba, ao invés de se localizar aonde ele devia, que é aqui, ele entrou na corrente sanguínea e começou a infeccionar todo o encéfalo. Poxa vida. Então, ela teve encefalite. Agora, era um vírus muito pesado, que devia estar no lugar que tinha. Exato. E, com isso, ele foi danificando toda a parte do cérebro conforme ele ia dando as paradinhas dele no percurso dele. E, com isso, ela ficou em coma muito pesada, 22 dias, em total coma. Nossa. E o que eu falo total coma? Aquilo que eles me explicavam. Quando você está em coma, você... fura, a pessoa ela reage. Depois ela passa num outro estágio que ela não reage. Aí você pega nos olhos, você põe nos olhos uma luz e os olhos mostram que contrai a pupila ou não, tá. E ela passou para o último nível da coma, que é no líquor da espinha. Então, durante esse período era um sofrimento enorme, enorme. Eu acho assim, eu tive muita ajuda da Inglaterra, mas muita ajuda dos meus colegas do curso, da pessoa que era meu orientador. Eu estava muito alimentada por essa parte, mas eu estava sozinha com meu marido e as sem crianças, rede de apoio, sem rede familiar, de apoio, né? Familiar. E na época eu era tão assim, sei lá, meia... Tipo, não, isso aqui eu consigo fazer. Eu demorei, só depois que ela saiu do coma é que eu escrevi para o Brasil. E na época era para escrever. É que eu escrevi para o Brasil, contando, etc. Bem, mas o que aconteceu foi que ela não voltou mais a ser a mesma pessoa. Quando ela voltou, tinha uma danificação imensa em partes do cérebro, sabe? Em várias partes do cérebro. Então, ela saiu, assim, sem condição de sentar, sem condição de andar, sem condição... Como uma bebê, de segurar o pescoço. Segurar o pescoço e tal. E isso ela foi recuperando com mais rapidez.
Agora, a fala nunca voltou e o entendimento intelectual também Ficou nunca um déficit voltou. intelectual. Tá. Ficou um déficit, sabe? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu estava fazendo mestrado. E eu tinha uma responsabilidade com o Brasil de estar trazendo esse mestrado pronto. Certo. E isso me segurava muito. Falava, você tem que fazer, você tem que fazer. Um pouco ele era uma pressão, um estresse violento. Porque, por mais que você fale inglês, mas para escrever, estudar, difícil, se né? explicar, pô, você tem que estar muito bem, muito tranquila para poder fazer isso, né? E com toda essa preocupação, particularmente quando ela voltou, tinha muitos técnicos, tinha toda essa fisioterapia para ela voltar, tinha toda a parte tentativa de fono, tinha a psicóloga também, que queria dar um apoio a todos de casa, porque Sim. mexe com todo mundo. Meu marido Lógico. tinha que fazer o título dele. E os outros dois, a gente também tinha que ser muito sábios para poder organizar a vida para os outros dois não sofrerem, a mais velha e o menino, para eles não sofrerem. Então, ao mesmo ponto que essa questão que você está passando é um estresse enorme, eu ainda tinha o estresse que eu tinha que acabar de fazer o trabalho. Agora, o duro é que eu chorava. Eu chorava que eu vou te contar. Aí eu chorava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Eu acordava chorando de madrugada, meu Deus, né? Com tudo. Aí, bom, com isso eu também não comia. E aí eu fui ficando... Você vê, o jeito que eu sou hoje, eu fui para 47 quilos. Era Mas assim... magrinha, ficou magérrima. Era uma coisa, sabe? E aí você vai ver olheira, porque você... E também eu fui perdendo a água do corpo. De tanto chorar, eu perdi a água do corpo e ia desidratando. E aí um dia eu parei e não aguentava mais também. Falei, meu Deus, eu não estou mais aguentando. Aí eu falei, bom, o que eu faço dessa minha vida? Aí eu peguei e, aquele dia, eu lembrei de uma coisa linda que todas as vezes acontecia nos meus aniversários. O meu avô chegava e falava assim, minha filha ou minha neta, o que eu te desejo é a alegria de viver. E eu olhei, eu não tinha a alegria de viver. Estava difícil. Aí eu parei e falei assim, avô, eu vou voltar a ser alegre. Eu vou voltar a ser feliz. E, obviamente, daquele dia em diante, parecia uma força, assim, tamanho de um bonde que eu procurei lá dentro. Eu era nova, eu estava com 28, 29 anos. Jovenzinha de tudo. Eu era muito nova. Uhum. E aí eu fui buscar isso tudo, voltei para escrever o trabalho, aí eu fiz a pesquisa, escrevi o trabalho. No dia 10, a menina ficou doente em abril. Eu, no dia 10 de dezembro daquele ano, estava entrando na formatura, muito cheia de pompa lá na Inglaterra, e com tamanho de orgulho para mim, tamanho de um bonde, não bonde, sabe? Olhando, e aí hoje eu uso aquele ditado que o Michael usa, quando a sua fé é maior que, né? Que os milagres acontecem. Só que eu falo assim, quando a sua determinação é maior do que os seus problemas, milagres acontecem. E é um milagre que vem de dentro, Inês. É uma coisa assim que você tem. Você vê, eu estava numa situação difícil. Total. Até hoje, ela nunca mudou. Né? Então, daí para frente, eu tive que cuidar dela buscando minha estrutura dentro e, obviamente, tentando sempre ter uma família absolutamente estruturada, porque os dois precisavam. E também tenho um companheiro deslumbrante, que também era extremamente inteligente e sempre com os diálogos nesse sentido, de preservar a família, de preservar o que os outros dois precisavam vivenciar e viver como dois crianças normais. Não é porque tem uma irmã com problema que a vida deles não ia seguir o fluxo de todas as outras crianças. Então,
eu acho que ele era um enorme apoio. Também acho que eu era apoio para ele, né? Por favor. Que nós tínhamos, né? Era uma troca de apoio também, muito forte, né? E aí a gente foi. Então, realmente, eu terminei meu trabalho, meu marido terminou o trabalho dele. Óbvio que a gente tinha um cansaço grande. E aí você já... Eu ia falar sobre isso, né? Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa sua história, cada um dentro do seu mundo, dos seus desafios, porque nós mulheres vivemos em muitos momentos da nossa trajetória esses limites invisíveis que você sabe que você tem que continuar, que tá difícil, que tá pesado, mas você vai. Isso é a exaustão que às vezes a gente vive. Eu falo muito sobre isso, a exaustão emocional feminina, porque não é só o trabalho físico, né, Beth, de arrumar uma cama, de carregar uma criança, mas essa exaustão emocional. Eu tô sozinha, eu tenho que me virar, eles precisam de mim, meu marido precisa do meu apoio, eu tenho que terminar o meu mestrado, eu tenho que alcançar o meu título. E é sobre isso, né? Como nós conseguimos atravessar tudo isso. Então, Inês, eu fui aprendendo que um diálogo comigo era o mais importante. Sim. E não dizer assim, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? É uma coisa que é de fora para dentro. Sim, eu ia falar sobre isso. E quando eu falava, não, eu quero terminar, eu sou capaz, eu vou fazer. Era uma determinação, sabe? Não era uma coisa lá de fora, eu tenho que dar atenção para os meninos. Não, era eu quero que eles tenham. Eu acho hoje que isso é muito mais importante do que esse diálogo que a gente fica, às vezes, quase que de um coitadismo, Sim. quase de um vitimismo. Eu nunca me vi como vítima. É o que eu falei, você simplesmente levanta, vai e faz. É para você fazer, aquilo é seu, né? Não adianta mandar entregar no vizinho, é seu. Exato, Você vai fazer e vai dar conta. E a sua história é repleta, né? Dessa determinação, sabe? Que levou para a superação de várias situações, né? Exato. Essa foi uma primeira superação realmente grande e tal, mas é como eu falei, o orgulho de eu ter feito e o que eu me construí lá dentro, sabendo que eu consegui fazer tudo isso, foi maravilhoso. Como eu falei para você, a Inglaterra me deu muito apoio. E o meu marido, muito, muito, muito apoio, né? Então... Que maravilha. Você até já tocou nesse ponto, mas eu quero que a gente aprofunde um pouquinho. Não se enxergar como coitadinha, mas como uma vencedora. Exatamente, né? É o mais importante. Isso é algo do teu perfil? Você já trazia isso? Isso aconteceu lá por conta desses desafios? Eu não conhecia isso de mim, não, sabe? Eu não sabia, não. Eu sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era assim, não foi. Eu acho que talvez a estrutura familiar que eu tive, né? Mas eu não sabia. Era uma menina normal, fez o seu curso, sua faculdade. Na verdade, eu tinha já feito um mestrado aqui no Brasil e durante o mestrado eu tive os 3 filhos. Então, já era uma coisinha assim que você fala, você é capaz. Mas durante esse período, para mim era o normal da vida. Era isso mesmo, meus colegas estavam fazendo, exatamente. Lá na Inglaterra é que foi bem diferente mesmo, sabe? Que você se vê numa outra direção de vida, completamente. É outro mundo, é outra vida, é outra organização familiar, tal. Aí lá é que talvez isso que já tivesse lá dentro veio à tona. Veio à tona, né? Mas o que eu queria, se eu puder deixar para quem está me ouvindo, quem está ouvindo esse podcast, você tem. Acredite que você tem. Eu não sou melhor que ninguém. Sim. Eu só me determinei. Eu acho que o mais... o ponto forte é que eu me determinei. Eu acho que quando você se determina, você consegue. Você acaba com a autossabotagem, né? Eu trabalho muito com as mulheres que eu atendo falando sobre os esquemas emocionais aos quais a gente pode estar presas. Coisas de infância, adolescência, traumas, que faz, às vezes, com que a gente more nesse lugar da autossabotagem, nesse lugar do coitadinho de mim, olha o que a vida está fazendo comigo. E isso atrasa, né? Seu progresso, atrasa o seu sucesso, adia os seus resultados, ou até os anula. Exatamente. E te anula também, né? Te anula também. Eu acho que você tem que... A ideia é você ser forte para você vencer aquilo que você se colocou.
Tá? Então, tenha coragem de colocar as coisas para você e traçar o caminho e ir. Eu acho que é por aí. Né? Você fala assim, lógico, no meu traçado, eu tive que pôr mais alguma coisa além da atenção para a Karina, da atenção para os outros dois, fazer tudo que tinha que ser desdobrar feito. muito mais, né? Mas eu consigo, mas eu vou, etc. Também comer também, né? Porque aí comecei, eu estava muito magra, tinha que se alimentar comer, direito. se alimentar, tomar água. Aqui a gente pode falar um pouco de como a nossa mente funciona, né, Beth? Eu treino, né, na academia, todos os dias eu faço um treino e tem um dia que eu treino na esteira. Eu ando um pouquinho, depois eu corro lá na esteira. E, lógico, quando você começa a correr, você de manhã cedo, eu vou para academia antes das 6, então eu nem acordei direito. E aí vem, parece que aquela vozinha, né, da sabotagem. Ai, tá bom, né? E aí é como se a gente corresse com a nossa mente, não é com o nosso corpo, né? Eu, na esteira, tá lá assim, início e parar, né? Eu olho só para o início, eu falo, eu estou iniciando, cada passo que eu dou é o início. Então, a nossa mente governa muito as nossas ações. É verdade, então, uma mente alinhada, uma mente determinada como a sua, faz toda a diferença. Eu não conhecia, hoje que eu conheço tudo isso, né? Vamos falar disso agora, Beth? Você que sabe, porque tenho mais umas coisinhas que eu gostaria até de estar trazendo para as pessoas, mas vamos. Vamos lá, se não encaixar nas perguntas, a gente abre um momento só para você contar o que você quer me contar. Eu ia falar sobre a questão da hipnoterapia. Bom, você tem essa longa jornada acadêmica, aposentada, 40 anos trabalhando no mundo acadêmico, aposentada. Você poderia ter falado assim, vou descansar agora, deu para mim. Chega! Vou deitar numa rede. Mas não, Beth, você fez uma transição de carreira. Você foi atrás da hipnoterapia, se formou hipnoterapeuta, já atende pessoas, né? Já há um tempo. O que foi isso? Por que essa transição? Me conta um pouquinho sobre isso. Isso, Essa transição, ela também foi sendo uma construção, né? Porque durante o período que eu precisava fazer a titulação, eu só estava pensando naquilo. Fazer um monte de tese, escrever, como você falou, vários livros, tal. Então, eu só estava pensando nisso. E aí, quando chegou na minha próximo de eu falar, eu não quero mais, eu quero uma outra coisa, eu vou me aposentar. E eu falei assim, gente, eu já trabalhei bastante aqui, já dei muita coisa. E também, paralelo a isso, eu fui verificando que a vida acadêmica, ela pede muito para a pessoa produzir um conhecimento que é um conhecimento científico. Vai produzindo. Nessas parte administrativa que eu tive condições de conhecer professores de todas as áreas. E talvez aguçado um pouquinho, já também pela minha história, Sim. E os meus orientandos. Um orientando de mestrado, ele fica 3 anos com você. Nossa. Um orientando de doutorado, ele fica 5 anos com você. E com isso a gente vai fazendo uma amizade grande e, na verdade, eu era o que eles chamavam alma mater. Eu era a orientadora de um trabalho acadêmico, mas a gente vai se tornando amigos. E nessa caminhada, eu fui vendo que não só meus orientandos, como os alunos de forma geral e os meus colegas tinham muita coisa interna. Muito e pouco conhecimento interno, pouco conhecimento de si. Autoconhecimento. Pouco conhecimento. Eles tinham uma condição maravilhosa de produzir academicamente, favorecer muito novo conhecimento para o mundo, colaborar com coisas belíssimas, né? Mas o autoconhecimento, o conhecimento lá de dentro, como trabalhar com as suas emoções, eles não sabiam. Sim. Não sabiam. E aí eu comecei a ver que, acabando a minha vida acadêmica, que era tanto tempo produzindo conhecimento, que eu queria agora olhar para a pessoa para o lado de dentro. Que bonito. Que eu queria ajudar a pessoa de dentro para fora. Que eu queria trazer esse conhecimento para eles. O campo das emoções, dos sentimentos, exatamente, do autoconhecimento. Do autoconhecimento, era exatamente. E como eu comecei a decidir por esse lado, eu fui ver várias áreas, fiz vários cursos, eu sei que você tem também, fiz Reiki, fiz a Barra de Axis, eu fiz muitos. Fiz um outro curso com um americano que chama a Healing, como é que é o nome dele? Theta Healing?
Não, não. Ai, peraí, já vem o nome dele. Daqui a pouco você lembra. Já vem, esqueci. Nesse minuto eu esqueci. Mas eu fiz. E aí eu fui vendo que não era. Não Nada era aquilo disso. que eu queria. Tá. Por quê? Porque essa parte é maravilhosa, sabe? Reconnective Healing chama. Ah, tá. Reconnective Healing, que é maravilhosa. E eu aprendi toda a parte da energia, da frequência que você traz, o equilíbrio dos eixos, tal. Mas é de aqui meu mesmo para outra pessoa. Maravilhoso. Só que eu queria da pessoa, estruturar a pessoa interna. Não era ainda o que eu queria. Entendi. E aí eu fui procurar a hipnoterapia, né? Eu fui conhecer, estudar um pouquinho, para saber se era aquilo que eu queria e se era ela que ia favorecer essa possibilidade de eu ajudar a pessoa de dentro para fora. Fazer esse conhecimento deslumbrante que é nos conhecermos, sabe? Sim. Nos livrarmos das dores emocionais. Eu vou dizer, nos libertarmos disso. Ter uma vida plena. E o que eu percebi era que as pessoas não tinham uma vida plena. Maravilhosa vida acadêmica, etc. Mas não era plena. Faltava esse complemento. Faltava esse complemento. Na verdade, nem o complemento, né? Acho que o que a gente faz do lado de fora é que é o complemento. Pois é, o lado de fora que é o complemento. Mas o mundo que a gente vive não é isso que ele traz, né? Ele é voltado para o externo, né? Para o lado externo. E foi isso que me levou à hipnoterapia. A busca para poder começar uma nova carreira, mas a carreira que eu estaria construindo a pessoa dessa forma. E também vivendo a sua plenitude, né? Parece que isso era algo que faltava para você. Olhar para o lado de dentro das pessoas, isso é muito bonito. Eu falo que todo ser humano, Beth, ele tem dentro de si a força, a luz, a cura. Tem mesmo. E o nosso trabalho como terapeutas e hipnoterapeutas se assemelha ao trabalho de um garimpeiro. O garimpeiro, ele vai para a beira de um rio lamacento e as pessoas dizem, tem ouro aí. Aí ele traz a bateia, né, aquela peneira, e ele vai lá e peneira, e ele acha as pepitas lá, porque elas sempre estiveram lá. E às vezes a lama não deixa você ver. E é legal que você usou o garimpeiro, porque ele pega a cesta e a peneira, a bateia, e ele sabe que tem ouro ali. E isso que faz ele fazer todo aquele processo, porque ele sabe que tem ouro ali. Então, a gente sabe que tem ouro dentro da pessoa. Sim. Que você vai ajudar só ela a descobrir esse ouro, trazer esse ouro, brilhar esse ouro, né? Podemos mudar, terapeutas garimpeiros. Exatamente. Encontrando ouro dentro das pessoas. Viu? Pois é. Que maravilhoso, Beth. Me fala o que você queria me falar, que você queria complementar sobre o que nós estávamos falando sobre a Inglaterra, depois a vinda para cá. Isso, é a vinda para cá que é a questão. Vamos lá. Quando a gente terminou o trabalho, nós estávamos muito cansados. E aí meu marido falou, vamos dar uma passeada, tal, porque, óbvio, ninguém saiu, ninguém passeou com tudo isso que eu estou te contando, né? E aí a gente fez uma viaginha, ia fazer para vários países ali. Na Europa é muito mais fácil do que sair do Brasil, né? Aí, o primeiro lugar que a gente desceu era Veneza, na Itália. E Veneza é um lugar, o concurso do mundo, né? Que é coisa, tudo um sonho maravilhoso, conhecer, né? Tal. Não tem carro, você anda a pé por todos os lados ou com barco, né? E aí nós chegamos num dia em que tinha dado um maremoto lá, o mar invadiu tudo, de vez em quando acontece, e foi nesse dia que a gente chegou. Então, a gente chegou por meio de água, né? Andando até chegar no hotel, era muita água. Uma inundação mesmo. Era uma inundação. Chegamos no hotel, o meu filho, agora ele já estava com 3 aninhos, o meu filho, que era a idade da outra, quando a outra ficou doente, da Karina, a Karina ficou doente com 3 anos, ele ficou com febre a noite inteira. E eu morria de medo de febre. Então, eu banhei ele assim com um pano, né, umidozinho, compressa, para ele não evoluir a febre dele, que era o caso que tinha acontecido com a Karina. Aí,
quando chegou de manhã, a gente conseguiu chamar o médico. Aí o médico chegou, ele não falava inglês, ele só falava italiano e saiu pelos corredores gritando assim, morbilhos, morbilhos, morbilhos. Eu falava, meu Deus, o que tem meu filho? Até que arrumou uma pessoa que veio falar inglês com a gente e falou, ele estava com sarampo. E sarampo não pode molhar. E aí eu tinha molhado esse menino. O médico chamou uma ambulância, e é barco, né? Uma ambulância barco, né? Sim. E lá fomos nós, e como o sarampo é uma doença infecto-contagiosa, Tem que isolar. tinha que isolar. Aí fomos para um hospital muito isolado. E era a época de Natal. E no hospital, as meninas não podiam entrar, só ficava do lado de fora. Então, eu e meu marido, a gente se cruzava, um ia ficar, todo dia trocava, só para trocar o turno. Então, ficamos uma semana esperando ele melhorar. Uma semana lá. Foi bastante difícil. Tudo, a dona Beth chorou, né? Outra vez. Chorava de manhã, tarde, de noite, tudo de novo. Ô, Beth, a minha mãe falava assim que as lágrimas são o rio da vida. É verdade. Por onde fluem as alegrias, as tristezas, as dores. Não há nenhum problema em chorar, né? É um lugar de passagem, né? Pra gente ficar chorando a vida inteira. Mas Veneza, ela tem muita igreja, muito. E era Natal. Essas igrejas badalavam, mas badalavam, mas badalavam. Mas eu chorava, porque não era isso que eu queria. Eu queria descansar, né? Descansar, respirar para poder tal. Enfim, quando terminou o período dele, o médico falou, tem que ir para um lugar quente. Porque ele não pode ir para um lugar frio. E a Europa estava toda frio. Dezembro é frio em toda a Europa. Aí a gente resolveu vir embora para o Brasil. E quando nós chegamos na Inglaterra, a Karina ficou com sarampo. Oh, meu Deus. Aí a gente já tinha tudo comprado, já tinha tudo arrumado. E aí meu marido falou, olha, então é melhor você ficar. Eu fiquei, na verdade, na casa de uns amigos. Ela ficou sendo atendida em um hospital. E ele veio com os dois. Ele veio embora com os dois. Muito bom. Fiquei uma semana esperando ela terminar. Né, ter a autorização para poder viajar, que não podia viajar. O tempo do vírus, né? Tudo. Não pode, não pode viajar. Então, Inês, uma semana difícil. Eu estava praticamente mais sozinha ainda. Estava na casa de umas pessoas, então, menos ainda com suporte. E tinha que vir embora sozinha com ela. Ela dava muito trabalho, mas muito trabalho. Então, ela chorou da Inglaterra no Brasil. Eu não sabia mais o que fazer para ela, porque eu falava, gente, esse avião inteiro aqui, cansado, né? Mas todo mundo vinha tentar me ajudar, não tinha o que fazer para ela. Eu falava, eu não sei se ela tem dor de cabeça, eu não sei. Saber, né? Eu não sabia o que fazer, ela não falava. Né? Não se comunica, né? Não. Aí chegou no Brasil, muito bem, eu falei, que bom. E eu cheguei aqui cheguei em São Paulo. E aí falei, poxa, cheguei no Brasil, tal. Meu marido, não sei como ele me entra lá dentro para pegar a menina, porque era pesada para mim, era difícil. Entrou lá dentro para pegá-la, tal. Óbvio que eu estava chorando. Esse é o momento. Era. Eu falei, cheguei. Aí cheguei lá fora, Inês, e tinha tanta gente minha lá, assim, prima, gente assim. E eu falava, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? E ninguém falava. Aí tinha uma prima médica, veio no carro comigo, falou, olha, Beth, foi ela que me deu a notícia. Seu pai faleceu ontem à noite. Que coisa, Beth. Aí foi duro, mas foi duro. Nossa, é assim. Cadê o mundo? Ele tinha desaparecido, completamente desaparecido. Porque eu tinha falado com ele uns momentos antes. E antes de sair de lá, né? E aí eu falava assim, não é possível, eu queria tanto abraçar, fazia tanto tempo que eu não via, né? Enfim, foi um negócio pesado. Muito pesado, muito pesado. Você não tem noção do que é dor e o que é sofrimento. Aí, a minha filha, a Karina,
não se adaptava com nada, não se adaptava com a água aqui do Brasil, não se adaptava com o leite do Brasil, não se adaptava com a forma de comida do Brasil. E teve Ela já estava com 6 anos? Ela estava com 4,5, né? Foi um ano e meio depois. Ano e meio. Tá. Ela estava com 4,5. Então, foi muito difícil esse um mês, sabe? Arrumar a escola para ela, aonde ir morar. E aí eu decidi morar em Campinas, porque Campinas tinha muito a parte médica boa, mais desenvolvida. Não voltei para São Carlos. Aí, mas meu marido e eu, a gente tinha que voltar para a Federal de São Carlos. Então, foi um combo. Um período assim ainda bastante complicado, sabe, da vida. E aí, novamente, eu fui buscar a Beth, né? Não dava mais para continuar daquele jeito. Tinha que buscar a Beth. Eu estava com 30 anos. E eu falei, não, eu tenho 30 anos, eu tenho um mestrado. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma com problema, mas eu tenho 3 filhos. E eu tenho esperança, eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu quero fazer, tipo assim, eu acabei o mestrado, eu quero fazer o doutorado, eu quero fazer, eu vou fazer. Sabe, assim, quando você põe... A determinação assim, de novo, né, Beth? Determinação outra vez, sabe? E só com essa determinação é que você consegue ir para frente. Se você não tem essa determinação, você sucumbe. Então, mesmo com milhares de outras questões pequenininhas que vão acontecendo, você tem que ter uma coisa maior, uma coisa que te puxe mais, que você encontre você mesmo, o seu propósito, eu. Né? Exatamente. Qual é o seu propósito? Né? Você quer ficar desse jeito? Não, não quero. E eu acho que muitas que estão me ouvindo vai saber que elas estão fazendo exatamente a mesma coisa, sabe? Encontrando a força em si, sabendo que tem força, sabe? Sabendo que não é coitadice, que, de novo, eu não pensei que fosse uma coitadice na minha vida. Né? Dolorido, é um sofrimento grande, então é compreensível que você chore, que você fique triste, mas você não parou. Né? Eu estou aprendendo muito aqui com você, Beth. Eu sempre falo que conversas como essa, elas estão ensinando o tempo todo. A gente se conhece, a gente conversa bastante, mas nunca entramos nesses pormenores. Então, eu te admiro mais ainda por toda essa sua trajetória, toda a sua superação que você faz hoje. Que nem eu falei, poderia estar lá na rede, deitada lá, falando, já aposentei. Exatamente. Mas está aí ajudando outras pessoas a se conhecerem, a penetrarem no seu mundo interno, trazerem as suas pepitas de ouro para a luz. E isso é maravilhoso. Parabéns, Beth. Beth, eu queria falar um pouco sobre o seu livro. Eu falo, mas eu queria só que você soubesse, e também fica registrado, que essa é a primeira vez que eu abro tudo isso para as pessoas. Não é que eu nunca tive capacidade de falar, sempre eu tive capacidade de falar, mas eu achava as pessoas tão preconceituosas, meu Deus do céu, que só mesmo pessoas bem mais próximas de mim que conheciam mais a minha história, né? Ou frequentavam a minha casa, que sabiam um pouco mais dessa história. Mas é a primeira vez que eu trago a público dessa forma o número de audiência sua, o número, né, de pessoas que vão ouvir tudo isso. Então, na verdade, eu quero agradecer, porque você me deu essa oportunidade de mostrar, de falar, inclusive de trazer isso tudo, né? Óbvio que é dor. Cada vez que a gente fala, a gente volta a sofrer novamente. Mas eu acho que tem que ficar mais o exemplo da superação. Com certeza, Beth. Do que da questão mesmo. Eu te agradeço também, porque, com certeza, uma honra muito grande para mim, uma honra para minha audiência estar ouvindo isso em primeira mão. É como você está falando, não é uma dor, é uma tristeza, é um sofrimento, mas tem toda essa superação e muita gente vai se identificar com essa história, porque, como eu disse, né, cada um dentro do seu mundo, com os seus desafios, olhando para uma mulher que passou por tudo isso e está aqui. Escrevendo livros, ajudando, dando uma entrevista no podcast. Maravilhosa, você é maravilhosa. Eu é que agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho do seu livro. O seu livro é Dores Emocionais, né? É uma abordagem para... Como é que é? Uma abordagem terapêutica
para a libertação interior. Exatamente. Fala um pouquinho desse livro que eu tive a honra Exatamente. de colocar no comentário. Olha, eu até quero mostrar, ó, essa parte aqui, ó, que a gente chama a contracapa, ó, tem a assinatura da Inês Martins, ó. Tanto que eu admiro a Inês, eu mandei para ela, eu falei, Inês, você poderia fazer, então, aí um resuminho, né, para a contracapa. Você quer ler, Inês? Ah, posso ler? É, a contracapa. Nossa, tô muito chique. Bom, ler esse livro foi como conversar com alguém que entende profundamente o que sentimos, mesmo quando a gente não consegue explicar. A forma como Elizabeth fala sobre as dores emocionais é acolhedora, sensível e, ao mesmo tempo, muito clara. Ela mostra que é possível cuidar do que machuca por dentro e transformar isso em força e leveza. Um livro necessário para quem quer se reencontrar com mais verdade e presença. Obrigada, Tudo Inês. isso aqui é você, né, Beth? Está tudo aqui traduzido nessa obra incrível que você escreveu. Muito Viu, linda. gente? Eu amei ter sido a pessoa que leu, né, bem no comecinho, não estava bem publicado. Foi muito lindo, lindo, é maravilhoso esse livro. E eu sou eternamente agradecida a você por isso, viu? Muito obrigada mesmo, eterna gratidão pela sua dedicação e por esse lindo texto que você fez. O livro, Inês, ele é baseado nas dores emocionais. Eu fui um pouco atrás das dores emocionais, estudar um pouco mais, tal, e trazer numa linguagem que as pessoas pudessem olhar para si a partir do livro. Sim, então, é lindo. E não tem nada a ver com a minha história. Eu nunca nem mencionei a minha história aqui. Sim, a sua história está sendo mencionada aqui. Pela primeira vez, né? Não tem nada a ver aqui nesse livro. Eu escrevi para as pessoas. Né? Maravilhoso. Para elas mesmo ir buscando. E ele foi construído, assim, óbvio que em cima de vários casos que a gente vai atendendo e que são... Todos eu pedi permissão para... óbvio que tirei os nomes e tal. E ao longo da minha escrita, eu achava que era pouco ainda. Eu falava assim, tá pouco esse negócio de só eles lerem isso aqui. E aí me deu o estalo de fazer um QR Code com uma audioterapia. Ah, que maravilhoso. Verdade. Uma audioterapia. Então, quando a pessoa, conforme seja as partes, né, são 6 audioterapias. E a ideia que eu tive é de ir num crescente, sabe? Começar ela a se explorar até chegar no último, não sei se eu posso dar spoiler, pode, né? No livro, né? Aí a última aqui, eu até conduzo a ela a quase que escrever, falar para ela no futuro. Uma carta para ela para o futuro. Quase uma carta, mas falar com ela no futuro, né? E aí é bem interessante essa última forma como eu montei aqui. Todo mundo muito curioso, querendo saber como... Beth. E é isso que é o livro aqui. É maravilhoso. Esse livro é incrível, gente. É incrível, muito sensível. E eu queria também trazer que o prefácio foi feito pelo nosso CEO da Omni. Michael Arruda. Ele me honrou demais com esse prefácio. É dele, Michael Arruda, né, que ele fez. Então, eu tenho assim muita alegria de ter. O Michael também é uma pessoa maravilhosa, como ele é, né? Exatamente. Beth, a nossa conversa está incrível. Acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast, Pois Beth. não. Nós vamos ter que voltar aqui para continuar falar um pouco desses outros temas também, né? Mas a gente tem um tempo, então a gente, infelizmente, precisa encerrar. Eu queria que você deixasse uma reflexão, uma mensagem para a minha audiência, que é basicamente composta de mulheres, né? Tem homens também, mas mulheres, e que, sei lá, pensa naquela mulher que está se sentindo esgotada, com aquela sensação que o mundo dela está em 1000 pedaços. O que você gostaria de dizer para essa mulher para ela conseguir continuar, superar, chegar num outro nível? Primeiro lugar, eu quero que ela ponha na cabeça dela aquilo que o meu avô falou. Que você tenha a alegria de viver, encontre a alegria de viver.
E essa frase é tão forte, é tão maravilhosa. Tão poderosa, sabe? Encontre em você a alegria de viver. A alegria de viver não é assim, eu tenho um carro maravilhoso, minha casa é maravilhosa, meu marido, meus filhos, etc. Não é isso. Pode ser também, dentro, né? Mas não pode ser só isso. Mas eu digo assim, na verdade, a alegria... Eu até conheço pessoas extremamente poderosas, né? Mas não tem a alegria lá dentro. Estão sempre muito... Bom, a alegria de viver é a primeira coisa que a pessoa precisa ter. Segunda coisa, nunca se sentir vítima. Não olhar para si mesmo com pena. Sim. Ai, coitadinha que eu sou, penalizar. Terceiro lugar, não falar só sobre as coisas ruins para você. Hoje, por exemplo, eu trabalho a mente, a mente, a questão da espiritualidade e a ciência. Quando eu pego a ciência, eu trabalho a questão da espiritualidade em cima da ciência. Tá? E trabalho, obviamente, com toda a fundamentação que a ciência dá. Então, hoje eu afirmo que toda palavra, todo pensamento é energia. Tem força, tem poder. É uma força muito grande. E uma energia ruim dentro de você te desalinha, tá? E te até desequilibra. Totalmente. Aqui eu trabalho isso, né? Sim. As questões que vêm das emoções para o físico. Então, o que você pode fazer de melhor para você é ter um bom diálogo com você. Mostrar que você tem força. Mostra para você. Você não tem que provar a ninguém. Mostra para você. Seja orgulhosa de você mesmo. E não pense. O pensamento é energia. Então, não pense como coitadinha. Não pense como vítima. Tá? Busque coisas importantes. Como eu vi você outro dia num podcast, falou assim, agradece a água, agradece tudo. Agradece. Eu sou eternamente... Tem a alegria de viver, por favor, né? Agradecida a você por ter feito isso aqui, por ser minha amiga, por eu ter te encontrado nos cursos da Omni, por essa oportunidade aqui. Nossa, eu sou muito, muito agradecida. Então, sabe, olha para a sua vida e fala, eu não tenho nada para agradecer. Tem muita coisa para agradecer. Então, mulher, procura. Você é mulher. A palavra mulher é forte. A palavra mulher significa força, significa direção, significa, sabe, aquele suporte, aquele apoio que você também dá a si mesmo. Você é feita disso. Tem gente que fala para mim, eu sempre só dei apoio para os outros e nunca me lembrei de mim. Lógico que você lembrou de você. Você lembrou que você tem força para dar para ele. Se você não tivesse a força que você tem, você não estaria dando para ele. É um novo olhar, né, Beth? E força não desgasta. A força não vai embora. Você sempre vai tendo mais força. Alimente isso. Sim. Sabe? Não pense em você como uma coitadice, que isso daí é o mais importante. Então, eu falei essas duas coisas. A alegria de viver, saber que você não é uma coitada, você não é uma vítima. Ou seja, não olhe para você dessa forma. Você não é. E isso você vai mudar o seu pensamento. Mudando o seu pensamento, você vai mudar toda a energia do seu corpo. O seu corpo vai procurar ser sadio, porque o pensamento negativo leva o corpo a ficar doente, então seu corpo vai ser sadio. Daí para frente, só melhora. É um pouco isso. Beth, você trouxe muito mais do que uma simples história de superação aqui. Você está trazendo um mapa. Um mapa para o caminho da luz, né? Para você encontrar a luz para quem está na escuridão, para quem está ali imersa nas suas reclamações, né? Eu assisti uma palestra esses dias que a pessoa falava assim, reclamar. Clamar já é pedir com toda a força, né? Imagina você reclamar. Exatamente, não reclame, encontre a alegria de ver. Exato. Eu vou levar isso para o meu coração, Beth. Obrigada. Né? Eu também vou sair daqui pensando, eu quero a alegria de viver. Exatamente. Onde está a alegria de viver na minha vida, porque essa é a chave. Essa é a chave. Beth, onde a gente encontra você? Nas redes sociais? Fala aqui para minha audiência. Tá. Onde encontramos você? Se a pessoa quiser o seu livro. Eu fiz esse filipetazinho aqui, olha, para poder pôr dentro do livro. E aqui eu tenho
Aí, onde está o meu WhatsApp, aonde está o meu Instagram, o meu site, né? O Instagram da Beth é Elizabeth, com TE, Pereira Oficial. Então, quem quiser encontrar a Beth lá no Instagram, começa por aí. Te manda um direct e a coisa vai, né? A coisa vai, Você já responde a pessoa lá. Tá certo, Muito bem. Então, são essas coisas aí, sabe? E acabou mesmo? Tenho tanta Você não quer coisa que acabe, né, Beth? Eu também não quero. Nós vamos nos encontrar novamente aqui. Vamos fazer um combinado público. Vamos, a Beth volta aqui pra gente continuar essa Verdade, conversa. Tá Beth, bom, viu? eu quero muito te agradecer demais pela tua presença, você. por essa entrevista incrível, essa nossa conversa que foi muito boa. Nós nos emocionamos aqui, trouxemos essa história maravilhosa e, como eu falei, você está deixando aqui um mapa para quem está no escuro encontrar o caminho, para se iluminar, para chegar lá na frente numa outra versão. E isso é maravilhoso. Obrigada, toda a gratidão do mundo para Obrigada. você. Eu é que tenho a felicidade de estar aqui e ter tido essa oportunidade, Inês. Muito obrigada a você, viu? Obrigada. Bom, e você que acabou de assistir esse podcast, esse episódio do Poderosamente Podcast, você viu tudo que tem aqui, né? Tem coisas lindas para você olhar para a tua história, encontrar o que tem de bonito na tua história, encontrar a alegria de viver para superar o seu desafio. Então, se você gostou desse podcast, compartilha, salva aí, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para você ser lembrado dos próximos podcasts que a gente vai publicar aqui. E na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o Guia das Corajosas, que é um e-book que eu desenvolvi para te ajudar a entender sobre os esquemas emocionais aos quais você pode estar presa e quais são os protocolos para ressignificar isso e você ter uma vida plena. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.